A lição bíblica do dia 2 de maio, a quinta lição, que tem por tema dons de elocução. Eu, como disse, eu não sou muito de compartilhar experiências, porque na verdade eu acho melhor falar de Jesus do que falar de mim. Mas muitas vezes, quando eu deixo de falar das coisas que Deus fez na minha vida, o Senhor deixa de ser glorificado. E às vezes fica parecendo para quem está ouvindo que quando a gente fala alguma coisa que Deus fez na nossa vida através de nós, ou por nós, fica parecendo que a gente está se vangloriando com a ferramenta dos outros. O machado é emprestado. Eu quero que os irmãos entendam isso. Então eu às vezes evito também de falar coisas que Deus fez. Mas dessa lição, de alguma forma, a gente vai terminar abordando. O primeiro tema da lição é dons de elocução. O que eu vou perguntar, eu sei que os irmãos já sabem e podem responder. O que é um dom? O que é um dom? Alguém pode me socorrer? O que é um dom? Todas as lições anteriores falam sobre dom. A primeira lição, que é a abertura, fala de dom. O que é um dom? Algo da parte de Deus. Alguém pode ajudar a irmã? Eu pode me ajudar no caso? O que é um dom? Irmão Henrique, o que é um dom? Uma dádiva dada por Deus, né? Nessa parte aqui, sobre o que estamos discutindo, né? Certo. Uma dádiva dada por Deus, quer dizer, uma coisa a mais, o desenvolvimento da obra, uma ferramenta. Colocou a ferramenta, né? Irmão Roque está dizendo ali que o dom é uma dádiva, é uma ferramenta, mas nesse caso específico, é uma ferramenta, uma dádiva dada exclusivamente por Deus. Essa fala dele é importante pegar. Exclusivamente por Deus. Porque existem dons, eu quero que os irmãos escutem isso, dados pelos homens. Já que a ideia de dom, a ideia de presente, a ideia de dádiva, dada pelos homens. E não se assustem com o que eu vou dizer. Existem dons dados pelo diabo, dados por Satanás. E partindo deste princípio, eu preciso regredir a uma lição anterior, ou alguma lição anterior a esta, para dizer que tão... não estou no meu nariz. Que tão terrível quanto isso com licença, viu? Tão terrível quanto isso é a necessidade. A gente não precisa das profecias? Sim. Não precisa do dom de variedade de línguas? Sim. Não precisa do dom de interpretação de línguas? Sim, irmãos. Precisa, que são os dois diálogos que estão aqui. Mas atrelado a esses dois, precisa dos dons de discernimento. Nós estudamos sobre discernimento de espírito. Porque eu falei, olha, eu vou repetir, eu perguntei o que era dom, e aí foi dito aqui, eu citei o dom em relação aos homens, o irmão Roque ali completou a ideia do dom, mas a irmã ali, e nós aproveitamos e falamos que existe o dom dado pelo homem, o dom dado por Deus e dom dado pelo diabo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na lição sobre discernimento de espírito, você precisa saber quem está falando, quem está dando, quem está profetizando. Se é do ser humano, né? Se é do crente, sendo crente ou não. Olha o que o pastor Samuel está dizendo. Porque se você está ouvindo alguém, e é aí que entra o que o texto bíblico diz através de Paulo, através de Pedro, através do próprio Jesus, que nesses dias que nós estamos vivendo, surgiriam muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Mestre, profeta e doutor são dons ministeriais que nós vamos ver lá adiante. Lá adiante nós vamos estudar os dons ministeriais. E aí o que acontece? Como é que você vai perceber que esse doutor, que esse profeta e que esse mestre estão falando da parte de Deus, ensinando da parte de Deus? Duas coisas são importantes. A primeira supera todas.
o conhecimento da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se a Bíblia tem o mesmo peso para você, crente do século XXI, o que tem o WhatsApp, o que tem a rede social, não vai ter falso doutor, falso mestre e falso profeta que vem enganar você da bênção de Deus. É por isso que o texto bíblico diz que se possível fosse ou fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Olha a sutileza do tempo que nós estamos vivendo. As ciladas do inimigo são tão bem montadas que o texto bíblico diz: se houvesse uma possibilidade, o Espírito Santo está dizendo assim, não há possibilidade de enganar os salvos, os verdadeiramente salvos. Mas se existisse uma possibilidade, esse espírito que está pairando aí, fingindo que é de Deus, e aí eu vou abrir um parêntese, estou falando do espírito mau, mas estou falando do espírito do homem. Homens amantes de si mesmo. E aí a gente está na igreja, na nossa igreja, na igreja dos outros. Não falo nossa igreja, irmãos, estou falando de denominação específica. Quando eu falo de igreja apenas, estou falando da igreja universal, invisível, aquela que ninguém vê, aquela que ninguém sabe. Então a gente precisa estar ali. E aí eu vou abrir outro parêntese, já estou entrando na lição. Tem uma geração aí do não julgueis. Não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que vocês julgam, da mesma forma serão medidos. Rebanho de hereges. Pode dizer que quem está dizendo isso, não julgueis, são hereges, porque eles estão tirando do texto bíblico de Mateus o entendimento. Olha para quem Jesus está falando aquilo. Jesus está criticando os fariseus. Jesus está criticando a hipocrisia. Jesus está criticando os artistas fingidos, falsos. Quando ele diz assim, não julgueis, ele explica como é que se deve julgar. Julgais conforme a justa justiça. Não julgueis com hipocrisia, com aparência, com falsidade, não. Julgais conforme a lei que vocês dizem que defendem, a justa justiça. E aí a justa justiça só se consuma na cruz do Calvário através de Jesus. Não julgueis. E o restante do texto? Nós devemos julgar, sim, baseados na palavra de Deus, inclusive as profecias. Julgai se as profecias procedem de Deus. Até os profetas do Antigo Testamento eram julgados, irmãos. Eles e as profecias. Às vezes as pessoas não julgavam logo, as pessoas que tinham sabedoria e discernimento, esperando o cumprimento da promessa ou da profecia. Imagine profecias que levaram 300, 400, 500, 600, 700, 800 ou mais anos para se cumprir. Imagina alguém que ouviu a profecia e disse: o profeta morreu, a geração morreu e a profecia não se cumpriu. Você parou para analisar? Zacarias, o Messias descendo sobre o Monte das Oliveiras, que é depois repetida lá em Apocalipse, não se cumpriu ainda, mas é verdadeira, porque o Espírito Santo ratificou, confirmou a mesma profecia. Quer ver outra profecia? A Virgem dando a luz. Imagina Isaías profetizando e assim, isso é loucura, mata esse herege. Mas a Bíblia diz que a gente deve examinar com zelo, com cuidado e esperar. Se cumprisse a profecia, foi Deus que falou. Se não se cumprisse, não tem mais esse profeta. E aí na lei dizia que aquele que falasse em nome de Deus, se Deus não tivesse mandado, deveria ser apedrejado. Então quanta gente deveria ser apedrejada quando pegar o microfone na igreja, hein? Quanta gente com profetada na TV. Não faça isso não, porque se ele for jogar pedra no rapaz, vai quebrar essa TV, né? Quantas pessoas estão aí? E aí teve alguém que fez a profecia aí que ia acontecer e deixar de acontecer. Depois surgiu um pastor para defender, porque ele era homem de Deus, porque era isso, aquilo, outro. Aí tem um detalhe: se a profecia não foi de Deus, se a profecia não foi do diabo, e ele falou, a profecia foi de quem? Dele mesmo.
E aí tem um problema, irmãos. Nós estamos vivendo um período muito crítico. A gente pensa que a pandemia está matando, irmãos. Mas tem muita gente morta na sociedade, dentro da igreja, com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, derivados dessa opressão realizada pela mídia, inclusive cristãos. Eu poderia citar algumas pessoas, mas por respeito não citarei, que estão com problemas em Salvador, na nossa região. Porque foram tão bombardeadas com essas notícias de morte. A mídia como um todo só fala de catástrofe, de tragédia, de desastre, de agonia, de sofrimento, que as pessoas entraram em depressão, em síndrome do pânico e estão opressas, não por demônios, nem por anjos de Deus, mas por uma redução nos seus hormônios que controlam essa questão do bem-estar. De tanto estar sendo bombardeadas, elas estão em uma guerra, e aí eu vou ampliar, mesmo sendo uma coisa somática, sendo do corpo, ou psicossomática, sendo na mente e no corpo, mesmo sendo assim, irmãos, por trás de tudo isso existe uma ação espiritual para afetar as pessoas. E aqui eu dou um exemplo de uma pessoa depressiva que pregou o evangelho e ganhou multidões, Spurgeon. Tinha depressão, mas foi um ganhador de almas. Ou seja, nem a doença em si é um empecilho para a gente deixar de falar do amor de Deus e viver comunhão com o Senhor. Mas o que está acontecendo é que, paralelo à Covid-19, existem muitas pessoas com transtornos psíquicos diversos. Algumas que tinham, outras que desenvolveram e outras que agravaram. Por quê? Por causa da pandemia ou dessa pressão maldita, e aí vocês estão adoecendo. O que é que eu aconselho? É o que eu estou fazendo. Corte a TV. E essas coisas que ficam passando sobre profecias profetadas, se é verdade ou não, sabe o que é que a Bíblia me ensina? Dobre o seu joelho e lance toda a sua ansiedade sobre Jesus. Não presumais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cabe a ele, a si mesmo, o seu mal. Deixa lá. Quer desabafar em relação a isso? Fala com Deus, 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 fala com Deus. Essa semana alguém, eu estava na sede, me parou, eu ia dirigir o culto, me parou e começou a falar comigo. Fulano, eu estou assim, assado, com excesso de ansiedade. Eu não sei o que faço, não sei o que, depois que eu perdi uma pessoa minha, amiga, parente, eu fiquei muito coisa, eu não estou conseguindo dormir, estou acordando de madrugada, tal. Eu perguntei, vem cá, me diga uma coisa. Dá vontade de chorar? Eu vou te dar um conselho. Para ninguém achar que você está ficando depressivo, porque se disser que você está ficando depressivo, eu não vou rotular você. Olha assim, olha, não ande com irmão ventilador, não, que irmão ventilador está depressivo. Cria logo um rótulo, não é assim? Cria um rótulo. Então, está pensando que você não, guarde, ventilador, está agora, vou usar uma linguagem, debilitado, incapacitado, sem condição de fazer nada. Eu disse, sabe o que você vai fazer? Quando der vontade de chorar, por causa dessa causa, dobre o joelho, porque quando a sua esposa ver, vai pensar que você ainda está apenas orando, mas está chorando para Deus. E aí não se preocupa não, se não sair palavra, o Espírito Santo é especialista em transformar as suas lágrimas através do anjo que leva para Deus e a sua oração silenciosa de dor em gemidos inexprimíveis. E você vai ser consolado. Veja a tristeza, você tem carro, faz o seguinte, seu carro tem ar, fecha a porta do seu carro, liga o ar, vai para a rua e vai falando com Deus. Se não quiser, ainda nem se quer essa parte, ainda nem citada, liga o som e grita. Grita! Senhor! Grita! Sabe por que eu falei isso com ele? Porque a Bíblia diz assim, clame a mim e respondeste-ei. E clamar é berrar, é gritar. Está doendo, Deus. Aí completei para essa pessoa dizendo assim, o maior psicólogo de todo o universo se chama Deus. Porque Ele não apenas conhece a alma, Ele produziu a alma dentro dele mesmo e colocou em você.
Eu estou dizendo isso, que pode chegar também alguém com depressão e profetizar da carne. Profetizar tragédia não pode não, irmãos. E aí, quando essa pessoa estiver profetizando, ela teve um pensamento negativo. E aí eu disse outra coisa: o inimigo está sendo especialista esses dias de entristecer os crentes e lançar palavras. Aí a gente pensa que é Deus, olha o discernimento de espírito, e às vezes não consegue discernir que a nossa carne enferma e termina falando com alguém: ó, terra, manto. Então, isso, porque Deus não diz. E aí, uma característica da pessoa com depressão: tudo que vê é morte, tudo que vê é dor, tudo que vê é tristeza, tudo que vê é sofrimento. Sempre assim. Também o contrário acontece, né? Uma coisa que a gente não pontua aqui na igreja: a gente tem que entender que nós somos pessoas doentes dentro de um lugar para ser tratado por Doutor Jesus. Porque se nós fôssemos sãos, na plenitude da palavra, sadio, saudável, ninguém estaria aqui, irmãos. Estaria todo mundo no céu. Porque lá nem a traça chega, nem o ladrão mina, lá o corpo é glorificado, transformado. Mas aqui nós somos sujeitos a todo tipo de situação. E como eu estava dizendo, pode chegar alguém e trazer uma profecia que não é da parte de Deus. E aí precisa você e eu reconhecermos as nossas limitações. Nós não estamos aqui porque somos bons, não. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é bom. E nesse sentido, Ele liberou esses dons para a gente ter discernimento. Quantas vezes um irmão está com distúrbios mentais e começa a profetizar, você tem que perceber que ele está com problema e precisa de intervenção clínica, farmacológica, medicamentosa, de um médico psiquiatra específico para aquilo ali. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico estão relacionados. Mas olha o que diz a nossa lição. Vamos entrar na lição. O tema é dons de elocução. A gente já falou que dom significa um presente, uma ferramenta que Deus dá. Mas elocução, a palavra elocução, irmãos, grosseiramente falando, ela significa trazer um pensamento para a boca, para a fala. E aí a Bíblia fala de xenolalia, ou xenolalia, alguns falam assim, glossolalia ou glossolalia, e ecolalia ou ecolalia. Eco é repetição. Samuel, 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 Samuel. Lalia é fala, ou lália é fala. Então, quando eu falo xenolalia, xenolalia, xeno é estranho, é diferente. Xeno. Então, xenolalia é uma língua estranha, é uma língua diferente da minha. E, necessariamente, eu não a conheço. E glossolalia, ou glossolalia, glosso é língua. Esse órgão que nós temos na boca, no grego chama glosso, daí sai a expressão glossário, né? Glossário, que significa basicamente, também traduzido por idioma, vocabulário, vocal de voz, e o restante ligado ao entendimento do abecedário também. Não sei se vocês vão entender. Glossolalia significa língua estranha, xenolalia, xenolalia, xeno diferente, e lalia, falar, e glossolalia também, falar em outras línguas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o batismo do Espírito Santo que traz todos esses dons. Alguém pode ter interpretação de língua sem ser batizado? Pode? Pode? Pode, irmão Roque? Alguém sem ser batizado do Espírito Santo pode ter interpretação de línguas? Não? Eu vou dizer que pode.
sem ser batizado no Espírito Santo? Eu vou dizer que pode. Agora eu vou explicar por quê. Deus é soberano. Deus não é soberano? Um exemplo bem simples. Quando Deus quis usar alguém para levar uma mensagem, Ele não queria que fosse um ser angelical, por exemplo. O que Ele fez? Botou uma mula para falar. Uma mula fala, irmãos? Fala, não fala. Nem o papagaio fala. O professor Luiz dizia e diz, né, que está vendo que papagaio paura, né? Paura, repete, né? Fica repetindo. Paura, o papagaio não fala, porque ele não tem raciocínio para produzir. Imagina uma mula. Mula fala? Não. Mas quando Deus quer pelo protocolo. Por quê? Porque Ele é soberano, irmãos. Já pensou, você está aí orando em algum lugar, desesperado, olha para um lado assim, cadê o profeta? Cadê o profeta? Cadê não sei o que? Eu quero falar da parte de Deus, eu quero. Aí você pensa que não, você liga a TV, está lá o William Bonner. Aí Deus usa aquela mula para falar com você. Misericórdia, Jesus. Você vai dizer, gente, ontem mesmo Deus me deu uma mensagem. Aí eu estava na incerteza. Quando foi ontem, Deus usou o pastor Crealdo para falar algo que estava na mensagem que Jesus está confirmando. Então eu vou descansar, não quero nem mais saber. Porque eu estava aflito também em relação à mensagem. Descansei. E aí o que acontece? Esse cara que eu estou falando, me perdoa falar de mim mesmo agora. No final de 90, por aí, estava na igreja e eu passei a fugir de Deus. Tocava, participava dos cultos, mas na hora que ia começar a mensagem, a gente criou um péssimo hábito. Eu não ia para o lado de fora, eu ia para aquele quartinho, orando, jejuando, lendo a Bíblia e com medo de Deus. E aí ia para o quartinho ali, que era o quartinho da bagunça, uma poeira, irmãos. Imagine, eu que descobri recentemente que tinha rinite, uma poeira, um fungo mofo, que só o sangue de Jesus, e eu lá, fugindo de Deus. Um dia desse eu coloquei no meu coração, ó Senhor, nem que seja para morrer, eu vou para a igreja e vou participar dessa vigília. Eu já tinha que perder a vigília. E aí fui para a igreja e tal. Aí na hora que começou a oração, eu, quartinho, me escondi. E a irmã Herotildes, irmã Bia, acho que todos conhecem, né? A sogra do pastor Edson Arthur, estava orando, daqui a pouco ela começou a falar em mistério. Ela tem variedade de línguas. Ela fala. E aí daqui a pouco, eu não era batizado no Espírito Santo. Havia uma promessa de Deus para a minha vida, inclusive isso aqui, não falo isso aqui agora, mas o contexto todo de nós estarmos aqui é cumprimento da promessa de Deus. Samuel que acompanha sabe o que eu estou dizendo, da promessa de Deus. E aí o que acontece? Ela começou a falar em línguas, eu ouvi a língua e eu ouvi a interpretação. E aí quando eu fui falando assim, Senhor Jesus, o Senhor acabou comigo, entregou toda a minha vida. Aí eu comecei a tremer e disse, lembrei que eu falei em casa, nem que fosse para morrer, eu ficaria. Aí digo, agora pense, irmãos, vocês estão vendo aqui eu pregando, brincando, vou falar porque eu estou gravando. Eu sou tímido. Até não parece, né? Às vezes eu uso a brincadeira para poder esconder a timidez. Eu sou tímido. E aí digo, agora pensa uma pessoa tímida pedir oportunidade na igreja. Para mim foi o maior desafio da face da terra depois da Segunda Guerra Mundial. Eu saí daquele quartinho, abri aquela porta com a cara molhada e chegar lá e pedir oportunidade. A igreja estava relativamente cheia. Isso é hoje, Jeová. Mas eu já tinha falado, eu tinha entendido. Aí quando eu saí foi que eu percebi que ninguém tinha ouvido a interpretação, só eu. Ninguém. Aí saí, papai, Senhor. E falei, irmãos, eu quero pedir perdão. Não expliquei, não justifiquei, quero pedir perdão, tal, assim, assado. Terminei de pedir perdão na igreja, já tive a ousadia de não voltar mais para o quartinho. Já sentei ali na porta, fiquei até o final da vigília. Eu terminei de sentar, a irmã Angelina levantou e disse assim, irmão, Pai Senhor,
É com aquela voz baixinha que ela fala, né? Enquanto esse irmão está falando aí, Deus me mostrou ele dentro de um caixão aqui na igreja, com um cortejo, todo mundo velando o corpo dele. Entendeu? Morri. Deus abriu esse precedente, irmãos. Eu estava contando na lição também, ou na escola também. Claro que contei a semana passada, mas se aplica hoje. Eu estava na igreja, não sei se foi o nosso período de oração que eu estava orando, e aí Deus estava usando irmã Bia mais uma vez. Não, foi antes. Estava usando irmã Bia. Aí eu de joelhos, não sei se foi um culto. Aí eu falei, meu Deus, me dá interpretação de novo. Não era batizado do Espírito Santo. Me dá interpretação de novo. Me diz o que você está falando. E ela repetia, era como se fosse uma frase curta, ela repetia, e não saía, ela tem variedade de línguas e ficou numa mesma expressão. Isso, é interpretação. Aí não demorou, Deus falou comigo, pausadamente, deixa. Aí depois, amassar. Deixa. Eu pisar. Quando falou assim, estou acabado. Isso tem acontecido. Eu não estou aqui porque eu seja bom, não, nem porque eu seja vaso, não. Sou barro que ele amassa e pisa. Não é para edificação? Não é para isso que existe a mensagem? Não é para edificação? Se Deus não usa a irmã lá na variedade de línguas, não me dá interpretação, como é que eu, como igreja, seria agora edificado? E aí a lição diz que, claro que abrindo algumas ressalvas e exceções, mas a profecia não vem para matar, irmãos. Vem para edificar e construir, irmãos. Erguer. Pense num muro caído. Agora pense Deus olhando assim, está caído, mas eu vou recolocar, construir. Acho que o problema foi o alicerce. Você usou o fundamento errado. Tem que usar a minha palavra como fundamento. E aí começou. É para isso que são os dons espirituais. Todos os dons. Agora o dom de línguas é para nossa própria edificação. Nós precisamos desses dons espirituais mais do que antes, irmãos. E aí, o primeiro tópico, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando, edificar, exortar ou consolar. O que ele está dizendo é que quando eu estou profetizando, profecia direta, eu profetizo com a minha própria língua, minha própria palavra, meu próprio conhecimento. O interessante é que alguns acham muito próximos o dom de interpretação e o dom de línguas, né? Línguas, variedade de línguas, interpretação e o dom de profecia, porque muitas vezes as pessoas estão falando em mistério e estão ao mesmo tempo falando no português, falando na nossa língua aqui, materna, e você entende. Mas muitas vezes pode acontecer justamente o contrário. Deus pode usar alguém para ir diretamente assim, eis que eu te digo. Ou usando a expressão do Antigo Testamento, assim diz o Senhor, e falar diretamente sem uma palavra sequer de língua estranha. Os irmãos conseguiram entender? Muitas vezes pode acontecer assim também. Quando acontece em conjugado, às vezes também Deus está permitindo que a pessoa que tem o dom, ela utilize a variedade de línguas que ela tem, mas o que ela fala depois é profecia e não interpretação da língua. Às vezes pode acontecer assim, eu tenho um dom, eu tenho uma língua que Deus me deu, simples, e daquela língua simples eu falo com Deus, adorando a Deus, e o Espírito Santo me ministra nos meus lábios profecia. Eu tenho um dom de profecia, mas não tenho um dom de variedade de línguas nem de interpretação das línguas. Não sei se vocês irmãos conseguiram. Deu para entender, irmão? Deu para entender, irmão? Deu para compreender? Então, pode ser diretamente a profecia na sua voz, ou ela pode vir também recheada de línguas, sem necessariamente ser o dom de interpretação. O que acontece? Se nesse caso aqui, por exemplo, da irmã que tem o dom de variedades, mas ela não tem interpretação, precisa que alguém
interprete. Aí de vez em quando Jesus fala com uma mula. Aí se vira para interpretar. Está conseguindo entender, irmãos? O quanto isso é importante nesses dias? Porque para vocês aqui é importante, para lá é importante, que a congregação tenha esses dons. Porque quando entrar alguém aqui, mesmo não sendo profeta, no sentido ministerial, mesmo não tendo dom de profecia, vai começar a pregar aqui, você vai dizer assim, discernimento de espírito, o camarada está pregando, está cantando, o povo está chorando, mas o camarada nem crente está em pecado. Séculos passados, quando passei a ter acesso à internet, eu vi um caso de, se era verídico eu não sei, mas vou passar para os irmãos, de uma cantora em Brasília, que gravou um CD gospel, e depois descobriram, o povo cantando, descobrindo que a mulher era satanista, cantando e vendendo CD, e a gente cantando. Ainda que você ache feio, ainda que eu ache feio, é melhor cantar os hinos da harpa, porque você sabe a fonte. E aí no detalhe, tem até hinos bonitos, baseados até na palavra de Deus. Mas quando você olha o estereótipo, a aparência de quem está cantando, não estou falando apenas de julgar pela aparência não, irmãos. A Bíblia manda julgar pela justiça. Mas quando você vê, não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou fazendo aqui. Quando você vê, aí você olha aquela expressão homossexual. Aí você olha a postura, as vestimentas. E aí me perdoe as irmãs. Se as irmãs, não é daqui não, viu? Pelo amor de Deus, é de lá do Rio para fora. Se as irmãs, no geral, estão se vestindo de forma ofensiva ao Evangelho, que antigamente era esse batia, o povo achava que doutrina era falar de roupa, né? Aí batia nas irmãs. Os homens estão piores. Estão servindo de escândalo. Às vezes passa você não sabe dizer nem o que é aquilo. A imoralidade, a indecência. E aí, sem perceber, é claro que existe uma pressão mundial sobre isso, uma indução da indústria, porque a gente já não faz mais roupa, né? A gente compra, e aí você chega numa loja para achar roupa da moda antiga, da forma que nós homens e mulheres vestíamos, tá difícil. Eles já fazem pensando nisso, em atacar a igreja através dos seus costumes, de forma lenta e progressiva. E aí todo mundo diz, Deus só quer o coração. Deus quer tudo, irmãos. Corpo, alma e espírito. Deus não quer uma parte de você, não. E outra coisa, Deus não quer só você, não. Deus quer sua casa. Deus quer seu carro. Deus quer seu marido. Deus quer seu filho. Deus quer seu emprego. Deus quer seu salário. Deus quer você completamente. Tudo que cerca você, para Deus diz respeito a Ele também. E aí a gente está vendo, os camaradas vão cantar na igreja só o sangue de Jesus. Vão pregar, e quando você pensa que não, a gente estoura um escândalo. Rapaz, aquele camarada, assim assado, aquele assim assado. Não estou dizendo que eu sou infalível, não, nem que você nem que nós somos, não. Estou dizendo o seguinte, que já começou a existir uma brecha. A gente vai entrando nessa linha, e daqui a pouco, a gente deixa de perceber a manifestação do Espírito de Deus, porque no nosso meio, vou usar uma palavra bíblica para não ser ofensivo, falta reverência, somos irreverentes. Não sei se vocês vão conseguir entender a palavra reverente ou irreverente que estou usando aqui. O nosso pudor tomou assim uma desproporção, e aí o Espírito Santo não acha quem usar. Vai usar Jurandir? Pelo amor de Deus. Não vai não, irmãos. Não vai não. E aí uma coisa que eu falei na classe a semana passada, a gente está querendo viver o sobrenatural de Deus, e Crealdo repetiu ontem, foi terrível. Mas a gente não ora, a gente não jejua, a gente não alicerça a nossa casa na rocha, porque a rocha é a palavra é Jesus. E aí fica sendo levado por meio de doutrina, todo mundo que dá uma profecia, você não pode julgar. Olha, não julguei isso. Porque dá uma palavra, você não vai verificar como os bereanos se condiz com aquilo que o Senhor falou desde Gênesis. E aí termina ficando também nessa coisa. Aí quando a profecia não acontece, fica zangada com Deus. Deus quer pegar o profeta. Não pega não, porque também é pecado. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo?
Aí depois fica frustrado, porque Deus me prometeu. Deus... Será que foi Deus que prometeu mesmo? Estou falando de mim agora. Viu? Será que foi Deus que prometeu para mim? Porque se Ele prometeu, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica o meu Espírito, que eu sou filho dele. Se eu sou filho dele, os dons dele não é para mim, é para mim. O que eu estou dizendo, esses dons que estão aqui registrados, são para você. Porque é o Espírito Santo que testifica, irmãos. Agora, não é para que eu me exalte, não é para que eu me apareça. Não é não, irmãos. É para consolar, para edificar, para exortar. Estou falando especificamente do elocução. E aí tem um detalhe. Eu estava lembrando do carro. A gente pensa que exortar, eu já estou aqui comentando, mas só para corrigir aqui, já a origem da palavra exortar, não é, o significado, melhor dizendo, não é, irmãos, dar de porrete, o homem do machado, não é não. E aí, certa feita, alguém chegou para mim e falou o seguinte, que tinham me rotulado em uma denominação que faço parte, não posso dizer o nome, que eu fazia parte da ala radical da igreja. Eu parei assim, eu disse, é impossível. Eu não posso fazer parte da ala radical. É claro que a expressão estava contextualizada no século XXI. Mas olhando a origem da palavra radical, a palavra radical significa raiz. A palavra radical é a palavra raiz. E aí, quando nós vamos estudar as raízes quadrada, cúbica, e etc., da matemática, nós vemos um símbolo, assim, que é chamado de radical. E aí se tira desse símbolo ali, com os números, a raiz tal. E aí eu disse, não tem como eu ser radical. Radical, se você fosse olhar o pé da letra, deveria ser, e deve ser Jesus, né? Porque ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz. Não é Davi que sustenta Jesus, não. É Jesus que sustentou Davi para que as promessas se cumprissem. É justamente o contrário. Ele que é a raiz, não Davi. E aí eu disse, se for pegar na gíria atual, essa ideia de radical, quem deveria ser radical? João Batista, irmãos. Porque Jesus disse, olha, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. O lavrador, que é o pai, chega e limpa, corta os galhos. E isso é da cultura judaica. Depois da colheita, os galhos são realmente tirados para que a árvore continue gerando frutos. Da azeitona. Isso é uma prática da cultura judaica. Aí ele disse, eu sou a oliveira e meu pai é o lavrador, é o agricultor. Meu pai diz, olha, todos aqueles ramos que não dão frutos serão cortados para que os que deem fruto deem mais frutos. Nem Deus corta a raiz. Nem Deus corta a raiz, dizendo que eu era radical, imagine. Deus cortou o tronco e colocou outro na raiz, mas a raiz continua sendo Jesus. Continua sendo Jesus. Aí, estava vindo para cá lembrando dessa história. Aí falei, sabe por que eu posso chamar esse João Batista de radical? Porque enquanto Deus estava cortando a raiz, o pobre, meu Deus, perdoa, o teu servo João Batista queria arrancar o machado que está posto na raiz. João Batista não tinha pena da árvore não, ele disse, para arrancar é tudo, joga na raiz. Mas sabe por quê dessas coisas, irmãos? Todas as vezes que Deus te der algo, te der um dom desse aqui, discernimento, dom de elocução, de forma geral, dons variados, dom de cura, dom da palavra, assim, sabedoria, vai ter, isso que eu estou dizendo, vai ter levante contra você. Você está se achando agora. Quantas vezes em Santarrão, hein? Santarrona, nem sei se existem essas palavras, mas eu achei bonito e resolvi falar. Bonita coisa dessa. Para você entender, irmãos? Aí, quando Deus dá um dom desse, peça, busque, mas tenha certeza que haverá oposição. Do ponto de vista humano apenas. Do ponto de vista espiritual, o inimigo vai investir pesado contra você. Porque você agora é uma tocha viva em meio às trevas, quando você passa para buscar luz e luz. E quando você passa com a sua tocha, ele espanta os mosquitos. Então afasta também as pestes e mostra o caminho que as pessoas estão seguindo. As pessoas estão em trevas e olham para você.
Só que você não é o dono do dom. O dom é emprestado. Tanto é emprestado que quando a igreja for arrebatada, você morrer, o dom acaba. É assim que diz em Coríntios. O dom é usado não é para servir a você, é para servir a igreja, é para servir a seu irmão, é para servir o próximo. O dom não é dado para você ser superior a ninguém. Muito pelo contrário, você agora é servo dos servos, que é para servir. E aí tem uma coisa que eu falei lá na lição passada para a igreja, e tem um problema sério. Eu estava pedindo a Deus toda interpretação de línguas. Depois que comecei a ficar com medo. Meu Deus, se o Senhor dá o dom de interpretação, o que o Senhor quer que seja interpretado. Se Deus te dá o dom de profecia, Deus quer que você profetize. Aí Deus te fala, te dá o dom de interpretação. Está o meu pastor Samuel, que tem variedade de línguas falando. Aí está Girandir aqui. Quero dizer que é só vitória, viu? Quero dizer que Deus está abrindo a porta, viu? Quero dizer que Deus está agora enviando aquela coisa que você pediu a Deus, está enviando, tá certo? Tá, beleza. Aí daqui a pouco, tá o irmão caixa de som ali, falando em mistério. Aí eu estou aqui, aí eu não vou comprar com a irmã, caixa de som. Aí estou aqui e tal. Aí o irmão começa a falar. Só que a palavra que Deus está me dando é para ser a favor dele. Eu não falo ou falo contra. E agora imagine se eu estou em perfeita comunhão com Deus, sem birra, sem nada, e Deus me usa, traz uma palavra, uma revelação de repreensão para esse irmão. Aí eu piorei. Quando Deus quer usar alguém, não tem horário não. Manda o banho, Deus sabe o que eu estou dizendo lá do cérebro. Período ali do pastor Raimundo, depois Samuel. Em casa, dormindo, 11 horas. Vem aqui rapidamente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você chegar umas 10, 11, sair 2 da manhã, sabe que você vai trabalhar no outro dia, vai estudar no outro dia. Os dons são dados para ser usado na igreja e não tem horário, nem dia, nem clima ou meteorologia, chuva, sol, frio, calor, não tem distância. Eu quero, não vou falar de mim não, porque agora pode pesar, parece profecia. Eu quero, irmão relógio, meu filho relógio, que você saia daqui agora e vá no tombo entregar uma mensagem na Rua do México, na casa número 100, com uma pessoa fulana de tal, de cor branca, cabelo grisalho, assim assado. Ô Jesus, eu não tenho carro não. Jesus, eu nem dinheiro tenho. Como é que eu vou chegar lá? Vá. Às vezes Deus pode mandar. O carro não pode? Mas às vezes pode ser a pé. Não tem horário não, irmãos. Muitas vezes, ao contrário, você está com um dinheirozinho para pagar o recibo de energia ou para comprar um remédio, Deus diz para você oferece dinheiro e vai dar para mim, minha filha, porque ela está orando, pedindo por isso. Estou falando agora do Espírito Santo falando com você, e não você mais profetizando. Aí quando você chega lá, Deus já revelou para a irmã que viria alguém com a solução, e era você. Estão conseguindo entender, irmãos? Como é importante ter esses dons, e mais do que a importância de ter os dons é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Só que os dons não vêm assim de forma gratuita, os dons vêm de forma de busca. É preciso buscar. Alguns recebem, mas a igreja toda recebe quando Deus dá. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Aqui eu estou no subtópico 2 do tópico 1 do culto. Os crentes de Corinto deveriam julgar, olha o que eu falei, julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes, já falamos: Deus, o homem ou o diabo. Então a gente também não pode abrir a boca precipitadamente, sem verificar na palavra de Deus e dizer assim:
é de Deus, é do homem, é do diabo. O ano passado, irmãos, período do mês de junho, eu estava estudando muito, estava fazendo um curso, e aí o único horário que eu achava para estudar, e eu fiquei muito triste com isso, era a madrugada. Eu levantava para estudar, ia dormir umas 11 horas, mais ou menos, levantava por volta de 1 a 2 da manhã, e estudava até 6 da manhã, durante 10 dias. E aí eu pensei, mas Deus, eu não levanto 10 minutos para orar ao Senhor e passo a madrugada toda estudando. Você ficar triste, fala para a gente, ficar triste com isso. E aí durante o dia, cadê dormir? Não tem como, né? A vida agitada não deixa, não tem como. Eu digo, Jesus. Aí no 10º dia eu estava muito cansado, até tive um pouco debilitado da saúde. E aí, no domingo que, a salvo me engano, foi no domingo que fechou a igreja, eu levantei, eu estava levantando muito cedo também, não sei se esse dia eu não estudei, não me recordo, e fui ao banheiro e uma voz falou comigo, uma voz até agradável, sabe? E quando eu ouvi essa voz, eu fiquei assim analisando, só que a voz contradisse a palavra de Deus. Quando contradisse, eu disse, por que eu estou dizendo isso? Não sei se vocês estão entendendo o que eu disse. Eu ouvi uma voz agradável que contradizia a palavra de Deus. Quando eu ouvi, qual foi o discernimento que eu tinha? Discernimento de Espírito? Não. Tive revelação? O Espírito estava falando? Não. O que foi que me respaldou para reconhecer que não era a voz de Deus? A palavra, irmãos. Se não tiver, então você tem Bíblia, usa a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Crente que não lê, que não participa do culto doutrinário, é crente fadado ao fracasso, a ser levado pelo Espírito do engano, irmãos. E aí quando eu ouvi assim, aí deixou comigo, sabe? Eu saí meio transtornado, não menti. Saí assim, rapaz, mas que negócio é esse? Sem discernimento. Eu não sei se eu falei com o Samuel ano passado, que a coisa que eu mais estava lutando era ter discernimento de Espírito, para saber quando é Deus, quando são os meus pensamentos, né? Porque um período desse ruim pode ser sua mente também, ou quando é o inimigo aproveitando e lançar uma seta, como lançou essa. Aí saí, irmãos. Saí com o Davi e tal, quando penso que não, me bati com um irmão que sempre orava junto. E aí quando eu saí, ei, mosquito, está repreendido em nome de Jurandir, sai! Jesus, eu não vou pegar com Jesus, né? Pelo amor de Deus. E aí quando eu saí, irmãos, eu geralmente não estava vendo esse irmão, ele com o seu Logan branco, parado, eu parei, me deu uma alegria de ver esse irmão. A gente começou a conversar, alegre com ele, mas abatido com a história. Aí daqui a pouco, ele começou a conversar comigo, ele bateu na massa dele, e eu atrapalhando. Aí daqui a pouco, ele começou a falar. O que eu estava vivendo, ele não sabia. Olha, irmão, nem toda a voz que você ouviu é a voz de Deus. Assim mesmo, muitas vezes foi a voz do diabo. Só fez confirmar, irmãos. Só fez confirmar. Agora, se não tem palavra, se o crente é relapso, faz isso não, irresponsável, eu já falei, com a palavra, entendeu? Morre, irmãos. Porque a palavra que veio era de derrota, era de destruição. Não que Deus não fale isso, não é isso não, irmãos. Mas a falta de discernimento espiritual, a falta desses dons aqui, irmãos. Olha, não sei porquê, sempre eu tenho que regredir para a ideia do discernimento. É porque o discernimento aqui estão atrelados, irmãos. Qual é a fonte da profecia? Qual é a fonte da revelação? Qual é a fonte da mensagem? Até pregando, irmãos. Tem gente pegando a Bíblia, e aí quando você olha, o camarada está blasfemando contra Deus, está xingando a Deus, perdão a expressão ruim, está fazendo coisas que a Bíblia não está dizendo que é para fazer. Mas você, por não conhecer a palavra, fala você, não é você não, viu? Eu falo assim, você. É geral, irmãos. Se a gente se descuidar, esses dias, o maior investimento do diabo não é te matar não, esqueça, o diabo não quer te matar. Pode ser sua cabeça, o diabo não quer te matar. Eu vou até piorar, o diabo não quer nem te fazer sofrer.
Esqueça. Se o pensamento seu for esse, esqueça. O diabo tem uma coisa mais terrível do que isso aí. Porque te matar e sofrer nessa vida, ele quer te separar de Deus mesmo. Ele está investindo de todas as formas. E aí eu ouvi uma frase de alguém que diz o seguinte: o diabo é tão desonesto, o diabo é tão terrível, e ele tem que ter cuidado, que o diabo não respeita a cor, não respeita a classe social, não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita status, não respeita conhecimento, não respeita pai, não respeita ninguém, irmãos. Ele destrói uma criança, destrói um idoso, ele destrói qualquer pessoa, só pelo fato dessa pessoa ter a possibilidade de morar no céu com Jesus. E ele não tem, e o diabo não tem. Então o intuito do diabo, o principal deles, é te separar de Deus para sempre. Então, se a gente não tiver isso, aí pense como ele não usa leis, ele não usa regras, ele é um anarquista. Ele é um anarquista. O que é que ele faz? Ele joga sujo. Tudo que for errado, ele vai implantando para fazer com que você se perca e passe a chamar mentira de verdade e o erro de certo, irmãos. Inclusive com a Bíblia, inclusive com falsas profecias. Eu falei na semana passada, na escola, sobre, vou citar o nome dele porque ele é conhecido, Daniel Mastral. Não sei se ele é titulado pastor. Claro que ele tem que, é tipo aquela coisa, é tipo cerveja. Beba com moderação. Ou seja, tem que ver a fonte, tem que ter cuidado, porque você pode pegar alguém como um doutor absoluto e terminar se atrapalhando. Ah, não, porque é doutor, porque é Jurandir que falou, cuidado com o Jurandir. Jurandir é mais falho que vocês. E aí tem um problema. O peso de juízo de Deus sobre mim é maior do que o peso de juízo de Deus sobre vocês. Porque aqui em mim impedado, muito será exigido. E se eu falo uma besteira aqui, o castigo de Deus virá na proposta da minha besteira. E mais acrescentado pelos dons que ele tem nos dado da minha igreja agora. E aí ele falando, ele sempre frequentou a igreja. Não sei que igreja é, quero citar o nome para não pegar. E aí ele ia para essa igreja grande e tal. E aí ele era satanista. Sabe o satanista da igreja? Sentava tal, namorava com uma jovem da igreja, sem ser crente. Olha o problema de juízo igual. O pai dela era crente, a mãe era crente, a família era um pouco tanto desajustada. E aí ninguém tinha o discernimento de perceber que o camarada era endemoniado. Endemoniado não, era ele que endemoniava o demônio. Era o contrário, terrível camarada. E aí o que acontece? Ia para a igreja, sentava lá no fundo tal, e ficava. E aí quando está sentado, olha o perigo, irmãos. Olha o sentimento do espírito do diabo. Agora é o contrário do diabo. Eles sentado, aí ele dizia assim, ó, tá vendo aquele ali? Cantando, tem um pecado assim, assim, assim. O espírito tal, assim, assim, assim. Tá vendo o guitarrista? Tá com um pecado assim, assim. O outro, aquele pastor, está assim, assim, assim. O demônio mostrará para ele. Porque é simples, né, irmãos? Porque é simples. Porque quem está cheio do Espírito Santo reflete luz. E quem está afastado de Deus e vivendo de forma enganosa, só tem trevas. E aí o próprio diabo dava discernimento para ele, mostrando quem estava em comunhão e quem não estava. Aí ele se perguntou, discutiu um pastor idoso, assim, cabelo grisalho, foi dar um aviso. Disse que quando esse pastor entrou, disse que ele sentiu um ódio tão grande, que nenhum ser humano é capaz de suportar o ódio que ele sentiu daquele pastor. Mas quando ele deu o aviso do pastor presidente que saiu, o pastor presidente não estava na igreja, e aí passou. O que acontece? Tempos depois, ele sempre sei qualquer coisa, uma igreja sem os dons espirituais, sempre indo para a igreja. Igreja grande, acho que tinha 5 ou 7 portas para o povo sair. Não lembro o estado exatamente. E aí, quando está lá, tinha esse irmão. Quando ele viu esse irmão, esse pastor, ele disse, vamos lá, teve aquele ódio. Entrou com ele nesse dia do culto. Ele, mais 5 ou 7 satanistas. Assistiu o culto, imagina. Você está achando que é absurdo? Não é não, irmãos. Olha lá na ceia, quem foi que entrou para poder fazer parte da ceia e tirou Judas de dentro? Satanás. Olha lá em Jó, quem foi que se apresentou diante de Deus com os anjos? Satanás.
Olha lá no Éden, no capítulo 3, quem foi que estava dentro do jardim, no paraíso, para enganar Adão e Eva? Satanás, irmãos. O inimigo persegue a você, persegue a humanidade, como se fosse a última coisa que ele deveria fazer nesse mundo. E realmente era. Você olha o contexto todo, a destruição toda, fala disso. Formação do inimigo. E aí o que acontece? Discernimento. Olha que discernimento, agora discernimento do inimigo, né? Só que lá agora o pastor teve discernimento. Estava lá no púlpito, aí chegou e falou: irmãos, Deus me revelou que aqui na igreja entraram satanistas. Vamos fazer aqui algumas filas. Como era muita gente, a igreja grande, fez umas 7, 8 filas lá. E nós vamos orar e pôr as mãos sobre essas pessoas com óleo. E os satanistas vão cair, vão ser libertos. Pronto. Aí Daniel disse que quando falou isso, ele olhou para o outro, aí ironiza e disse: vixe, vamos fritar. Aí só que acontece, ele olhou para o público, aí sabia que estava em pecado, tipo de pecado, e aí um desses estava em pecado e iria ungir. Aí todo mundo olhou assim: agora, todos satanistas. O que aconteceu? Foram todos satanistas para uma fila só. E aí na fila desse pastor, as pessoas foram abençoadas. Na fila desse caído, os satanistas passaram a entrar e nada aconteceu. E entenderam o que eu estou dizendo? Eu estou relacionando com o texto. Claro que estou pegando também a ideia de discernimento de espírito. Mas perceber, irmãos, o quanto os dons espirituais são necessários. Não adianta eu estar aqui assim, irmãos. Aqui essa camisa é a camisa da IBD que a gente usa na escola, pastor Isaías Chico, viu? Aí às vezes eu saio assim com ela, até com uma forma de divulgar. Ou economizar também, né? Depende do ponto de vista. E aí o que acontece? Estão entendendo, irmãos? Se o diabo tem os seus agentes com discernimento, como é que a gente, crente, não tem, irmãos? Os dons espirituais, irmãos. Como é que vai vencer uma luta que não é humana, é espiritual, irmãos? Me explica, irmãos. Se o texto bíblico diz que os dias são maus, como é que nós vamos prevalecer, irmãos, dessa forma? Eu vou partir para a gente começar a encerrar logo esse texto. E o meu horário já acabou. Segundo tópico: o que é o dom de variedade de línguas? Já falamos alguma coisa sobre isso, mas o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. No Novo Testamento, colocam os dons em ordem diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Nós já falamos, na nossa conversa aqui, eu já abordei isso, eu estou só lendo a lição para que os irmãos não fiquem sem coisa, mas nós já abordamos isso aqui na nossa conversa. Então o que é que a gente percebe? O dom de variedade de línguas por exemplo, não é só você falar apenas um idioma. E aí tem outra coisa, irmãos. Eu vi, não vou dizer nome por respeito, mas eu vi em certo lugar que a gente estava orando, Samuel deve lembrar disso, em que a gente assistiu um vídeo em que alguém ensinava a falar em línguas. Não sei se você lembra disso. Fala em línguas, tal, começa a exercitar. Só que a língua estranha, ela não é aprendida humanamente. Se fosse aprendida, já que eu era uma criança para esse período, eu ia pedir a professora Delvânia para me ensinar. Porque ela é professora. Não sei se a irmã está entendendo. Não sei se você está entendendo. Aí mostrava lá uma grande igreja, não vou dizer o lugar e tal, e o povo copiando as línguas. Aí eu parei assim: o verdadeiro dom não é esse, irmãos. O verdadeiro dom, aquele que oferece o dom, é o mesmo que ensina. Ele não fala assim: não, me perdoe aqui, tome aqui, se vire. E cadê o manual? Cadê o manual de manuseio? Cadê o manual de utilização? Como é que usa? Como é que faz? Aí o próprio Espírito Santo vem e fala: assim. Aí, para não ficar tão desordenado, aqui está o manual. Aqui está o manual. Não tem como separar, não sei se eu vou conseguir entender, não tem como separar, irmãos. Não tem como separar o manual. E aí, a princípio, a gente, na nossa ciência, nossa aprendizagem, a gente até coisa, né? Mas quando a gente percebe que o Espírito Santo realmente faz morada na gente, ninguém ensina não, quem ensina é Ele. Se você copiar, você me perdoa, não é nem chinesa, mas é uma pirataria. É uma cópia fajuta, no tempo certo é desmascarada. Eu ouvi dizer, como o pastor Isaías já falou algumas vezes, que chegou em uma igreja e tinha um presbítero 500 anos de Brasil lá sentado no púlpito,
E aí, no meio do coisa, Deus mostrou para ele que aquele camarada não era batizado com o Espírito Santo. Eu nunca vi umas coisas, mas aconteceu. Ele desceu do púlpito e foi buscar o batismo, depois de tempos, até ser batizado. O pastor não sei se eu nem posso usar essa expressão, não desungiu, não tirou a unção dele não, de presbítero não, mas ele foi tão envergonhado que ele deixou de sentar no púlpito e se humilhou. Quando ele se humilhou, Deus reconheceu. Ele disse: só porque você fez isso, recebe! Recebe! Conseguiu entender, irmãos? Porque o dom é para você, é para você, é para você, é para mim, é para aqueles que não estão aqui, é para as crianças que estão aí no fundo, irmãos. É para você. Deus não preparou os dons para os ímpios, não. Aí tem um detalhe: o próprio pastor Isaías fala, lá na sede, lá na Liberdade, onde o pastor Valdomiro está presidindo o campo de Salvador. Fala que certa feita uma mulher entrou na igreja, sabe? Se eu estar falando de hoje, imagina os ímpios, né? Me perdoa a expressão, com uma roupa assim altamente ofensiva, aquelas piores roupas que antigamente só se via nas esquinas daqueles pontos de prostituição em São Paulo, que a gente não via aqui mais ultimamente, é só o sangue de Jesus. Via aqueles trechos. Essa mulher chegou na igreja toda cheia de tanta coisa, de batom, não sei o que, absurdamente mal vestida. Quer dizer, vestida não, né? Contrário, despida. E aí o que acontece? Salvo engano, acho que foi o pastor Rodrigo, pastor Zé Conta, não me recordo muito bem. E aí essa mulher ouviu a palavra e aceitou Jesus. Coisa forte, irmão, estou dizendo. Às vezes alguém de fora é batizado, recebe os dons, Deus levanta e coloca no púlpito, e eu que estou 500 anos de igreja não recebo nada porque eu ignoro, deixo de buscar. Aí quando essa mulher entrou, até que receber a oração, levantou batizada com o Espírito Santo, irmãos. Levantou batizada com o Espírito Santo. Ela foi para casa, alguém, não sei quem foi que viu, ela tirou tudo aquilo, alguém deu roupas daquela época, roupas tidas como cristãs assembleianas para a época. E aí quando ela voltou transformada. Estou falando aqui, estou lembrando de um irmão, contando testemunho. Ele pecou, e aí foi excluído, não sei se foi adultério, não lembro. Foi excluído da igreja. E aí ele era muito apegado à igreja. Aquelas falhas que todos cometem, né? Uns são mais graves, outros são menos graves, mas ninguém aqui é santo. Todo mundo aqui, se fosse vasculhar a caixinha de Jesus, é melhor lançada no esquecimento, porque se for lembrar, você vai sofrer depressão, vai se lamentar muito, e vai ser ruim para você. E aí o que acontece? Esse irmão que ia para a igreja, o porteiro barrou, não entra. O pastor disse que não entrava mesmo não. Se fosse uma reunião de membros, só entrava membro. E era assim, culto doutrinário, só entrava crente em plena comunhão, e novos convertidos que não tivessem também com problemas. Mas um membro que pecasse, quarentena, isolamento social. E aconteceu, misericórdia, eu vou terminar. E aí o que acontece? Esse irmão chegou na porta da igreja, o diácono não deixou ordem, se a ordem vai ser repetida. Esse irmão saiu triste, angustiado consigo mesmo, com o seu pecado. E aí saiu uma coisa que foi andando, se bateu no entulho e caiu por cima do entulho lá. Deus fala com Deus, além dessa humilhação, ainda caí aqui. Não consigo sair. Daqui a pouco Deus renovou o irmão com o Espírito Santo, ele começou a falar em línguas, irmãos. Porque Deus conheceu o arrependimento dele, a sinceridade dele, a impressão que eu tenho é que ele queria voltar à comunhão. E a nossa prática impede isso. Aí eu entendo muito bem o pastor Isaías, eu tenho que elogiar o pastor Isaías. Eu tenho que elogiar meu pastor Isaías. O cuidado que ele tem com as almas. Ele prefere até sofrer você aqui, mas ele está cuidando do que pegar você e dar um chute e mandar embora. E sofre, viu? Estou brincando, sofre, não é brincadeira não. Sofre críticas, sofre preconceitos, sofre discriminação. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei, eu posso até dizer aqui, mas eu não sei calcular o valor de uma alma.
Aí o pastor Isaías fala assim: olha, você nunca ganhou uma alma para Jesus. Cacofonia, desculpa isso. Você nunca resgatou uma alma para Jesus, mas tem um prazer de pegar e lançar fora. Se fosse seu sangue na cruz, se fosse você sofrendo, o que você faria? Jesus luta por mim e por você até o último instante. O exemplo mais prático para mim é de Judas. Judas ia trair Jesus. Jesus não foi hipócrita com ele. Na hora que ia trair Jesus, ele disse: amigo, se fosse eu, infeliz, desgraçado, tudo que era homem. Claro que eu não ia fazer isso, né? Estou só ilustrando a lição. Mas Jesus não, amigo, irmãos. Jesus não quer perder nenhum de nós, irmãos. E aí eu vou para a última parte da lição, a interpretação de línguas, que nós já falamos de alguma forma. Antes disso aqui, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação espiritual da igreja, perdão, esse é o segundo. O primeiro é do crente, porque a variedade de línguas equivale ao dom de línguas. A variedade é você poder falar vários idiomas estranhos a você, te edificando. Só que quando você fala dessa variedade aqui específica, você está glorificando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus. Aí quando Deus quer que essa língua seja entendida, o que é que ele faz? Ele agora dá a interpretação da língua. E aí quando ele dá a interpretação da língua, ele agora traz também uma mensagem de conforto, de consolo, de exaltação, né? Está tudo ligado aí. E vamos para a última parte, interpretação de línguas. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, no próprio idioma, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em mistério. Aí está línguas que nós precisamos entender, em mistério, de uma forma que você não sabia, ou seja, mistério aqui, entenda, no oculto. Deus falou uma coisa que para você era oculta, estava com o véu coberto. Quando vem a interpretação da língua, o que Deus faz? Qual era o limite? Não era o idioma ser diferente? Então lá atrás, eu não peguei no capítulo 11 de Gênesis e não confundi as línguas. O mesmo Deus que confundiu as línguas no capítulo 11 de Gênesis é o mesmo Deus que traz todo o significado do capítulo 2 de Atos. Lá ele confundiu, aqui ele agora fez entendida. Lá o povo era um só, com Nimrod se tornou várias línguas, vários idiomas. Cá em Atos 2, eram vários povos com línguas diferentes, todo mundo passou a ouvir, cada um na sua própria língua, seu próprio idioma. Ou seja, ali no Atos 2 se manifesta claramente o dom de interpretação de línguas e variedade de línguas com detalhe. Quem estava interpretando as línguas eram os descrentes. Lembra que eu perguntei se seria possível uma pessoa sem ser batizada ter o dom de ser do Espírito? O dom específico eles não tiveram, mas tiveram a permissão de Deus de ouvirem os crentes falando seus idiomas. E isso ainda acontece, viu, irmãos? Isso ainda acontece. Subtópico 2 do tópico 3. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Tudo isso nós falamos, irmãos. Eu fiz um resumão para poder encerrar agora. E já encerro em nome de Jesus. Apenas com uma coisa. A palavra exaltação, do grego parakalau, ou parakalau, significa confortar, inspirar, defender, guiar. Aí ela vem de paracleto, consolador, advogado. E aí a palavra exaltação é diferente de punição, irmãos. É por isso que quando a gente lê Salmo 23, diz assim: a tua vara e o teu cajado me castigam. Entendeu? Eu vou tentar explicar isso aqui, irmãos. Os dons que estão na igreja, sejam eles ministeriais e sejam eles espirituais,
são para guiar a igreja, como o pastor guia com a vara e o cajado, são para consolar, para exortar. Até a repreensão, Paulo fala com Timóteo, que deve ser feito com cuidado, com os jovens como se fossem irmãos, com os mais velhos como se fossem pais, com as mulheres como se fossem assim, com os idosos assim. É para isso, irmãos. Agora tem um detalhe que eu quero deixar bem claro. Provérbios fala, Salomão falando, que não retira a vara sobre a criança. E o Antigo Testamento, o Novo fala, não me lembro especificamente a referência, mas que diz que, ainda bem que é prometade de ir embora, porque não entrou no meu nariz, caiu fora. E que diz que ele está assim, olha, eu castigo, Apocalipse, salvo engano, capítulo 3, porque é nas 7 cartas, eu castigo e puno a todos aqueles que eu amo. Então, a vara que consola, até a repreensão de Deus, é um símbolo de amor. E aí eu olho para mim e me preocupo. Quando eu estou fazendo besteira, que eu estou andando errado, que eu estou sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem discernimento, sem a direção de Deus, eu tenho que abrir o olho e dizer, será que Deus deixou de me amar? Porque se Deus realmente me ama, e eu sou amado dele, eu creio que ele me ama, mas se eu estou correspondendo a este amor ou não, se ele não está me divertindo, me orientando, me guiando, possa ser que eu já perdi esse amor e essa comunhão. Mas que Deus abençoe esta igreja. Eu agradeço ao pastor Samuel por esta oportunidade. E eu quero mais uma vez render gratidão a Deus pela vida do Senhor, pelo seu aniversário hoje. Eu sei que o Senhor está completando 21, né? 21. Que Deus continue te abençoando. Eu queria ser o amigo do Senhor como o Senhor é para mim. Eu queria poder servir a irmã Delvânia, a irmã Isabel, o tanto que Deus te usa para me abençoar. E eu não tenho sua estatura, a verdade é essa. Mas meu muito obrigado da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a cidade que essa aqui, né, para agradecer por tudo que vocês representam para nós. Inclusive eu falei, hoje é domingo, na sexta-feira, lá na casa de um Jair, eu fui visitá-los à tarde e falei com eles que muitas vezes lá na congregação do Cedro, que me socorreu foi o Senhor. Deus até me deixou sem substituto para que pessoas também se levantassem e manifestassem. Aí Deus levantou o irmão Jair para obrer na casa do Senhor. Deus levantou o irmão Roque para obrer na casa do Senhor. E só não levantou o outro porque o outro é pastor. Mas eu lembro do Senhor, o irmão Joaquim, até o irmão Arnaldo, quantas vezes, motivo de trabalho, eu só quero te agradecer. Porque se fosse outro, esse não tem compromisso, viu? Tal, se fechar a igreja é prejuízo dele. Não é assim? Mas Deus te usou, eu não tenho como te agradecer. Tudo que eu disser aqui para vocês, para a irmã Delvânia, será insuficiente. Estou falando isso dentro da igreja, para a igreja servir de testemunho. Não estou falando aqui por amizade, não. Apenas não. Estou falando porque eu vejo um casal, uma família de Deus. Tem lutas? Tem. Tem dificuldade? Tem. Imagina a irmã Delvânia ver Samuel de manhã cedo com o cabelo arrepiado, sem pentear. Uma batalha, irmãos. Né? Não vou dizer o contrário, imagine. Ou seja, por que eu falei, eu peguei, apesar de estar brincando um pouco, eu peguei isso aqui, para que os irmãos entendam. Todos nós temos problemas. E quem nos faz prevalecer nisso tudo é o Espírito Santo. Muito obrigado, igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.